com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, Aleluia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Glória a Deus. Hoje um dia um tanto diferente. Primeiro dia da semana, mas um feriado folioso, né? Um feriado folioso e às vezes furioso. Existe insegurança, a violência, muita consumo de álcool e de entorpecentes e tal. Não é muito seguro. Então a maioria das igrejas está sem atividade nesta manhã. Mas nós temos a nossa atividade em casa, orar, buscar a Deus, pedir a graça, interceder pela igreja, pelos nossos irmãos. À noite nós teremos o culto. Mas durante o dia é bom se resguardar. À noite também, é claro, termina cedo. Mas graças ao nosso Deus por mais um dia. Hoje nós vamos aprender a diferença entre um ensinador praticante e um ensinador não praticante, ou seja, um cumpridor da palavra de Deus e alguém que tem apenas conhecimento teórico. O nosso texto é Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, um texto pequeno, mas de profunda importância, profundíssima importância. Até porque são bem poucos que abordam esses temas. Bem poucos. Alguns porque não entendem. Outros porque não acreditam. E outros porque não se coaduna. Faz realmente uma espécie de... deixa para lá. Então, vamos ler Mateus 5, 17 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É um tema bem pouco abordado. Em primeiríssimo lugar, porque ele compara o fariseu do passado com o fariseu de hoje. O fariseu no passado não tinha nenhuma associação pejorativa. Pelo contrário, era um orgulho danado de uma família que tinha um fariseu. O fariseu era honrado, o fariseu era respeitado, o fariseu se impunha sobre esses temas. E o fariseu caprichava no conhecimento para se destacar. A maioria dos fariseus tinha uma espécie de competição entre si, quem melhor falaria, quem melhor interpretaria a lei, quem melhor aplicaria. Então o Senhor Jesus, que não tinha nada a ver com fariseu, Jesus não tinha nenhuma associação com fariseu, muito embora tenha convivido com fariseu desde a sua infância, porque mesmo não sabendo com quantos anos José e Maria voltaram do Egito, quantos anos o menino Jesus tinha,
Mas não foi essas coisas todas. Algumas tradições dizem que Jesus veio do Egito com 7 anos, não se sabe. Digamos que tenha sido, ele começa seu ministério com 30 anos aproximados e, portanto, teria vivido aí 23 anos com os fariseus, presenciando o serviço dos fariseus nas atividades do templo e da sinagoga. Mas deixando isso para lá, a gente vê o seguinte: Jesus está ensinando e está dizendo: eu não tenho nada contra a lei. Eu não vim a abrogar a lei, a abrogar. Algumas versões e algumas pessoas expressam abrogar, mas segundo outros o correto seria abrogar. Não é um sentimento ou pensamento de Jesus desprezar, menosprezar, ignorar a lei. A lei é santa, justa e boa. Agora, o Senhor Jesus diz que ele veio cumprir. Eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. A lei tinha o seu lado justo, a lei tinha o seu lado divino, a inspiração. No versículo 18 diz: porque em verdade vos digo que até que o céu passe, ou seja, enquanto existir céu, enquanto existir sol, lua, estrelas, portanto, céu, firmamento, normalidade na terra, na linguagem dos profetas, inverno e verão, semente e sementeira, semente e cultivo, não haveria qualquer interrupção nisto. Pode, até que o céu passe, até que a terra passe, nem um J ou um tio, que são caracteres pequenininhos da lei da língua hebraica, nem um J ou um tio da lei passa sem se cumprir. Tudo será absolutamente cumprido. Aí tem este versículo 19 que muitos têm quebrado cabeça com ele. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, ou seja, não é possível uma pessoa justa, uma pessoa justificada, uma pessoa digna, uma pessoa de boa índole espiritual, mutilar a lei para poder aplicar. Por quê? Ao mutilar a lei, ela termina, na verdade, injusta, ela passa a ser uma perversão. Ela perverte a lei e não cumprir. Então, o sujeito não conseguir cumprir a lei, ele poderia recorrer à misericórdia. Mas ele desprezar a lei, morria sem misericórdia. Qualquer que violar, entende-se por violar, é menosprezar. Por violar aqui é mutilar. Qualquer que violar a lei, qualquer que diminuir a lei, qualquer que mudar a lei e ensinar os homens, fazendo discípulos diferentes no aspecto de não ter o verdadeiro conhecimento da lei, se tornaria uma forma de crime espiritual, um herege, na linguagem do Novo Testamento. Se tornaria uma espécie de herege. Qualquer que violar um destes mandamentos, destes pequenos mandamentos, ou o menor de todos, e assim ensinar aos homens, ele será diminuído. Interessante, a misericórdia está presente. Ele será diminuído, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar na condição de cumpridor e não só de conhecedor, esse será chamado grande no reino dos céus. Então nós temos aqui uma diferença entre
os que entrarão no reino dos céus, um tendo o privilégio e a graça de aplicar a palavra de Deus sem emendas, sem quebraduras, sem desculpas, sem mutilar, e o outro, por incapacidade ou por violação propositada da lei, mesmo assim a misericórdia o alcançou e ele teria a entrada assegurada, muito embora, digamos, com inferior posição. Nós encontramos ressonância desta doutrina no texto do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o sujeito que é salvo como pelo fogo. Salvo como pelo fogo, ou seja, não tem mérito na sua vida, não prestou um serviço ao reino de Deus, mas acreditou, recorreu, se curvou. E na experiência de Jesus, nós encontramos também uma ressonância nisto, uma aplicação no aspecto daquele homem que foi crucificado ao lado de Jesus, sendo reconhecido nas Escrituras e na história como ladrão. O ladrão que pediu socorro: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, aquele seria salvo pela misericórdia, sem mérito da prática, sem nenhum mérito, nenhum galardão, nenhuma coroa, nenhum galardão, nenhum destaque, diferente dos que Daniel menciona lá: aqueles que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas no firmamento. Então, existe a salvação que é pela graça, mas vem com méritos do serviço ao reino de Deus. E neste caso seria a salvação pela graça, sem mérito nenhum, pela incapacidade de produzir o fruto digno do reino de Deus, do galardão. Este certamente não escutaria aquele bem-vindo do Senhor Jesus. Bem-vindo, servo fiel, tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque esta pessoa não foi fiel no pouco, ela simplesmente foi salva como pelo fogo. Alguém que é resgatado do incêndio e mantém-se vivo, muito embora sem nada do que tinha, sem nenhuma coisa de valor que tenha sido tirado, apenas salvou a vida. Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos ensinar a ouvir, praticar e transmitir a palavra maravilhosa do nosso Senhor. Vamos orar, pedir a graça do nosso Deus. E hoje a nossa intercessão é pelos nossos amados irmãos que nós conhecemos e alguns que não conhecemos, muitas pessoas da Igreja do Senhor Jesus e também fora da Igreja do Senhor Jesus que estão nos hospitais. Vamos ajudar na oração, pedindo por eles, para Deus usar. Deus usa o homem, Deus usa o médico, Deus faz maravilhas, continua fazendo maravilhas. Bendito Deus. Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia em tua santa presença. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos nossos amados irmãos. Obrigado, Senhor, pelos nossos amigos e familiares. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor. Cada um opera maravilhas, Pai. Abençoa crianças, jovens e adultos na tua igreja. Agora, Senhor, intercedemos especialmente pelos que estão enfermos nos hospitais.
Senhor da glória, Tu és o nosso Deus, o nosso médico, o nosso Senhor. Tu conhece a nossa vida e Tu conhece também, meu Senhor, as dificuldades dos que não têm recurso, ó Deus. Tu sabe as limitações, meu Senhor, das instituições. Meu Deus, tenha compaixão dos nossos amados irmãos com diagnósticos preocupantes. Ó Deus, socorre, ajuda, manifesta o Teu poder na vida dos nossos amados irmãos e amigos, abençoando cada um e as suas famílias. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.